A dinâmica jurisprudencial trabalhista sob novos paradigmas, aspectos procedimentais controvertidos em restrição ao protagonismo jurisdicional. Controverted aspects of the procedure in restriction to judicial protagonismo. Adiler Luiz da Nóbrega Carneiro e Silva. Introdução. Não foram poucas as alterações verificadas na sociedade das últimas décadas, sobretudo, em razão da alta competitividade dos segmentos de mercado, dos avanços promovidos no conhecimento e dos impactos tecnológicos sobre as formas de comunicação e relacionamento até então existentes. Diante das inúmeras transformações, certamente, empregados e empregadores foram inseridos em uma sociedade progressivamente complexa, cujo equilíbrio na estrutura de convivência social obrigatoriamente perpassa por um incessante processo de construção e reconstrução de conceitos paradigmáticos. A esse despeito, a efetividade do direito, em toda a sua profundidade científica, não decorre de algo definitivo, mas da adaptação às novas realidades. A própria reforma da legislação trabalhista surge com a finalidade de inaugurar uma nova fase sobre as relações pertinentes ao capital e ao trabalho como tentativa de acompanhamento destas dinâmicas sociais. Não obstante, apesar dos avanços que possam ser alcançados com a referida alteração, também há de ser ponderado que toda e qualquer modificação vislumbrada da necessidade de ofertar equilíbrio aos vastos e pertinentes interesses sociais, políticos e econômicos não serão suficientemente capazes de apaziguar críticas sobre suas pretensões. Na verdade, o novo diploma legal rompe, em todos os aspectos, com a doutrina que reconhece a imprescindibilidade do modelo social intervencionista do Estado sobre as atividades econômicas. A proposta visa alcançar a prevalência da autonomia das vontades em contraposição a determinadas proteções jurídicas firmadas pelo ordenamento. Para tanto, convém destacar que os novos paradigmas perfazem instigáveis contrapontos no que tange à complexidade que envolve o exercício jurisdicional na atualidade, provocando longevos debates acerca da viabilidade de limitação ao protagonismo judicial. De fato, a proteção constitucional reservada a determinados direitos, atrelada à superação da legalidade estrita, conferiu ao judiciário uma função de maior destaque do que normalmente lhe incumbiria. A incorporação de princípios e valores em sua estrutura decisória apenas ressalta a abertura de possibilidades para sua crescente atuação. De outro modo, muito embora a atribuição de sentido e alcance das normas, para além do que a lei prescreva, tenha consolidado relevante via de concretização de direitos, objeções sempre foram apontadas aos riscos de permissões que ultrapassem as barreiras da segurança jurídica. Dentro desta realidade que a nova dinâmica jurisprudencial trabalhista merece uma análise acerca de sua efetividade como aprimoramento da jurisdição laboral. Oscilante entre a imposição de limites aos excessos da jurisprudência de valores e uma manifesta tentativa de dificultar o funcionamento da justiça do trabalho, os questionamentos correspondem a verdadeiros desafios, ainda mais diante do contexto instável em que o novel diploma restou aprovado no país. Sejam quais forem as conclusões, é chegado o momento de reavaliar possibilidades que cumpram com a finalidade de trazer parâmetros ou soluções às controvérsias. Os novos paradigmas em reforma do modelo social de atribuição de direitos.
Diante das recorrentes modificações do mundo globalizado, a manutenção do modelo estruturalmente intervencionista brasileiro sobre a regulamentação das relações subsistentes entre o capital e o trabalho promove entraves ao desenvolvimento econômico e social do país, motivo pelo qual o paradigma laboral, compreendido em seus axiomas, arcabouço e finalidade, deve ser urgentemente reformulado. Apesar das críticas que possam ser apontadas pela doutrina em 3 considerações, são justamente essas as premissas pelas quais o legislador busca fundamentar as alterações sobre a norma seletista e, por conseguinte, nas relações de trabalho permeadas. De fato, empregados e empregadores foram expostos, mormente nas últimas décadas, a novas técnicas, métodos e instrumentos de trabalho que, há muito, demandavam por reconstruções ao modelo vigente. A propósito, a alta competitividade dos segmentos de mercado aliada aos impactos decorrentes dos avanços promovidos no conhecimento podem ser considerados como os principais fatores responsáveis por desencadear as mutações nos sistemas de produção. Não obstante, a tarefa de correlacionar direito e economia oferece contornos cada vez mais instigantes, especificamente, no que concerne à realidade brasileira e à complexidade que envolve seus mais diversos interesses. Em suma, a velha contenda entre o liberal e o social ainda influi e dá sentido a grande parte das disputas do pensamento. Cada uma das ideologias pretende conduzir o andamento da sociedade na defesa de seus próprios paradigmas e apesar de incumbir ao Estado a tarefa de ofertar o devido equilíbrio, inevitável será a propensão por uma delas. Aliás, não poderia o direito do trabalho divergir de tais ponderações. Ainda em suas origens, as incessantes lutas sociais, gradualmente, resultarão na substituição do Estado liberal de direito por um novo modelo capaz de assegurar a igualdade material e uma justiça distributiva. Dentro desta realidade, a regulamentação trabalhista sempre resultou, como ainda resulta, da influência direta de fatores sociais, políticos e econômicos. Na verdade, suas regras nada mais correspondem do que os fins pré-estabelecidos de um estatutário ideológico tido por relevante no contexto de sua elaboração. Por consequência, a normativa vem acompanhando uma odierna tendência de reconstrução do papel alçado pelo Estado. Sobretudo na América Latina, o direito do trabalho contemporâneo vem convivendo com a ascensão da doutrina que defende a participação estatal mínima sobre determinadas atividades. A esse despeito, as proposições e os respectivos questionamentos inerentes ao novo diploma legal não devem ser compreendidos como algo repentino, mas decorrentes da intrincada relação travada entre os pressupostos sociais e neoliberais. Independentemente do que venha a ser consolidado em meio a toda essa instabilidade, fato é que a reforma realça o conflito já existente entre as duas vertentes acerca dos rumos a serem dados às relações de trabalho, marcando o rastro desse embate em mais um capítulo da história do direito do trabalho no país. Cumpre mencionar, para tanto, que a efetividade ou não desses novos paradigmas apenas será alcançada a partir de uma complexa e controvertida modificação da estrutura decisória assumida pelo Judiciário na atualidade. Na verdade, desde a metade do século XX, uma verdadeira metodologia foi promovida aos direitos fundamentais, especialmente, em razão do fracasso justnaturalista e do declínio positivista darem lugar a uma ordem de ideias fortalecidas pela positivação, não somente de regras, mas de postulados principiológicos.
Por conseguinte, a possibilidade de limites ao exercício jurisdicional, especialmente, em seu viés social e protetivo, vem sendo discutida diante da considerável parcela de poder ter sido conferida ao Judiciário, justamente, pelo conteúdo material da norma resultar de sua análise interpretativa. Evidentemente que tais preceitos não estão correlacionados única e exclusivamente à justiça do trabalho. Em linhas gerais, os deslindes neoconstitucionais, inclusive, promoverão valiosos avanços a todo o ordenamento com a participação cada vez mais frequente do Poder Judiciário na tomada de decisões. Por sua vez, a tendência geral e constante, na exegese laboral, de ampliar sistematicamente o rol de direitos trabalhistas tem repercutido com grande intensidade na capacidade de assimilação de novos encargos trabalhistas pelas empresas. As soluções emanadas, por vezes, ignoram as condições envolvidas, não sendo realizadas análises acerca dos efeitos econômicos das decisões, além de estimular, indevidamente, a condução de inconvenientes excessos de poder. Sob tais condições, o acesso facilitado à justiça do trabalho ainda sugere a inflação de demandas judiciais típicas de um círculo vicioso. Tendo em vista que as expectativas sociais recairão sobre o exercício jurisdicional, logo os tribunais foram contemplados como possibilidade de aumento de vantagens ou, ao menos, instrumento de garantia de direitos em condições capazes de proporcionar a esperada justiça social. Isso porque o tratamento diferenciado ao trabalhador, em face do princípio basilar da proteção, busca conceder equilíbrio no plano fático dos contratos de trabalho. Por conseguinte, a reforma da legislação trabalhista adota novos paradigmas, rompe com a atividade interventiva do Estado além de arriscar potenciais tentativas de limitação aos efeitos da jurisprudência de valores sobre as lacunas normativas. Por certo que todas essas alterações instigam a reforma do modelo social vigente de atribuição de direitos sob um curioso processo de redimensionamento da extensão protetiva, até então, destinada ao atendimento do mínimo existencial daqueles tidos por vulneráveis. No caso, a concepção do princípio da proteção incorpora uma nova roupagem que, inclusive, já havia sido denominada por compensação debitória complexa da relação de trabalho, destinado, nesse sentido, a salvaguardar os interesses de todos os integrantes da relação empregatícia. Desse modo, o direito do trabalho, em seu princípio basilar, deixa de ser compreendido na função exclusiva de conferir tratamento diferenciado ao trabalhador para ser destinado, também, ao empregador como meio de viabilizar condições de cumprimento do próprio contrato. A vertente, de fato, foi utilizada como embasamento para a elaboração da Lei 134672017, mas há de ser considerado, para tanto que as disposições construídas acabarão por mitigar substancialmente a proteção destinada ao empregado, conferindo maior ênfase aos interesses do empregador e provocando desequilíbrios na relação empregatícia, se não uma possível precarização. Aliás, diversos entendimentos jurisprudenciais contrariados ou suavizados pelo legislador vêm sendo indicados como inequívoco esforço de esvaziar décadas de acervo conceitual. Desse modo, devem ser consideradas todas as variáveis da abordagem restritiva imposta ao funcionamento da justiça do trabalho para uma correta compreensão acerca dos novos paradigmas, dos efeitos causados e dos resultados que possam ser atingidos com a construção das novas dinâmicas sobre a atividade judicante. Aspectos procedimentais controvertidos em restrição ao protagonismo judicial.
Em virtude do objetivo central de contenção da atividade intervencionista do Estado, a principal vertente material da reforma trabalhista corresponde na viabilização de ajustes nas condições de trabalho pelos próprios sujeitos, uma vez que a amplitude do viés protetivo imposto pela Justiça do Trabalho deverá ser mitigado a uma feição mais próxima do caráter regulatório mínimo de relações contratuais. No entanto, a atenuação da força imperativa das normas constitui uma flexibilização que, exceto no que concerne à análise de seus limites, não deve ser compreendida como um aspecto controvertido, mas uma das alternativas para a efetividade de uma reforma no papel do Estado. De outro modo completamente diferente, a pretensão de limitar a jurisprudência protetiva do Tribunal Superior do Trabalho, TST, a partir da proibição de que as súmulas ou outros de seus enunciados criem obrigações ou restringam direitos legalmente previstos constituem, sem dúvida, discutível estratégia destinada ao afastamento de ingerências sobre as relações laborais. No caso, a disposição prevista no segundo do art. 8º da Consolidação das Leis Trabalhistas CLT configura um instigável contraponto ao papel atualmente alçado pelo Poder Judiciário na efetividade de direitos, merecendo, a esse despeito, uma intensidade de debates acerca de possíveis retrocessos, embora indispensável seja o estabelecimento de limites sobre excessos jurisprudenciais. Em meados do século XVII, a atividade jurisdicional até esteve atrelada à mera expressão da vontade da lei em virtude da clássica tripartição dos poderes proposto por Montesquieu. Por sua vez, no momento em que a legalidade passa a ser compreendida sob o manto da constitucionalidade, o juiz se torna o encarregado de exercitar a retórica como instrumento da norma. Daí a complexidade que envolve uma possível contenção do exercício jurisdicional trabalhista, visto que o ordenamento reconhece o status constitucional a determinados direitos e que as responsabilidades pelo seu cumprimento restaram, por uma infinidade de fatores, atribuídas aos tribunais. Há de ser mencionada, por exemplo, a aproximação entre os sistemas de civil law e o common law no que tange à força criativa do direito assumida pelos tribunais superiores. O fenômeno, inclusive, tende a ser reproduzido em todos os locais onde os limites da jurisdição constitucional não estejam estritamente delimitados. Ademais, a própria existência de uma Constituição analítica como a Constituição Federal de 1988 ressalta a abertura de possibilidades para a crescente atuação. Considerando que suas normas principiológicas não estabeleceram precisamente os meios pelos quais serão alcançadas as finalidades previstas no ordenamento, não surpreende a larga produção jurisprudencial desenvolvida. Aliás, por óbvio que não há como negar os avanços promovidos pela jurisprudência de valores a partir da interpretação do direito do trabalho em sua matriz constitucional. Valer-se da Constituição como repositório axiológico, certamente, possibilita ao juiz consagrar, em suas decisões, os valores inerentes às novas realidades, buscando soluções que lhes parecessem mais adequadas para o momento histórico vivenciado. Para tanto, apesar da existência de cláusulas abertas e do fato de que a justiça não deva ser cega diante dos conflitos, as soluções prolatadas podem, consequentemente, ultrapassar as barreiras da segurança jurídica, embora almejem, de modo primordial, uma melhor estrutura de convivência social. A Justiça do Trabalho, a esse despeito,
promoveu nos últimos 10 anos uma verdadeira reforma trabalhista sob a via judicial, ampliando consideravelmente o rol de direitos trabalhistas com base na aplicação de princípios. Aos poucos foram adotados determinados paternalismos jurisprudenciais em exasperados esforços representativos de eficácia a uma sociedade carente de direitos, ainda mais, diante das inércias, no que tange aos conflitos sociais, do legislativo e do executivo. Não obstante, no momento em que o direito tornasse objeto de definição pelos tribunais, cumpre mencionar que estes nem sempre dispõem de critérios objetivos de fundamentação. Adverte-se, assim, aos riscos de uma inapropriada banalização de princípios para tal finalidade. Mencionadas concepções estariam a propagar a ideia de que o acentuado protagonismo assume estrutura decisória distanciada de mecanismos de controle, exercendo reiterada função legiferante, quando deveria esta ser prestada apenas em caráter excepcional. O elevado poder criativo acaba provocando, nesse sentido, reflexões em todos os cenários políticos dos quais a democracia impera, constituindo importante via de concretização de direitos, muito embora também promova inconvenientes ativismos judiciais. Cumpre salientar, de outro modo, que a tendência dos juízes do trabalho em proteger o trabalhador e interpretar as leis de uma forma mais favorável também vem sendo constantemente criticada, até mesmo em razão das elevadas condenações impostas servirem de pretensão para reafirmar a importância da justiça do trabalho no meio social. De fato, tal premissa também integra o conjunto de argumentos para a elaboração das disposições inerentes ao já mencionado segundo do artigo 8º da CLT. Indubitavelmente, tais diretrizes decorrem dos excessos cometidos pelos tribunais, nas condenações sem que haja imposição da norma legal para tanto. Nesse sentido, todo o cenário indica que uma reforma trabalhista não seria uma tarefa das mais fáceis em face das tantas complexidades que a envolvem. Longe do alcance de respostas, as disposições seletistas ainda encontram óbices ao seu amparo, mesmo porque já restou consolidado que o legalismo rasteiro, reduzido a conceitos abstratos da lei, não mais apresenta compatibilidade com as mudanças estruturais da sociedade. A partir de princípios constitucionais, resta assegurado aos juízes a livre convicção de interpretar e declarar o direito ao caso concreto, tudo em justo equilíbrio entre a livre iniciativa e a dignidade da pessoa humana do trabalhador. Nesse passo, ainda que existam posturas, por vezes, questionáveis no ordenamento, essas não devem servir de fundamento para o retorno de um positivismo jurídico já superado. A integridade do direito permanece no respeito às decisões judiciais e a todas as garantias atinentes ao seu exercício. Seria juridicamente insensato admitir um automatismo jurisdicional idealizado por uma perfeição das normas positivadas para com a realidade e ainda considerar o papel reservado ao intérprete como algo nocivo ou desnecessário. Desse modo, a adoção de novos critérios hermenêuticos constitui importantíssimos passos para a reconstrução do modelo vigente de atribuição de direitos e, por conseguinte, do papel assumido pelo Estado perante a sociedade, desde que, obviamente, realizadas dentro das possibilidades permitidas. A dinâmica jurisprudencial trabalhista sob novas perspectivas. Se é correto afirmar que a Justiça do Trabalho assume a função de trazer efetividade aos direitos dos trabalhadores, também não há como torná-lo imune às objeções enquanto não estabelecidos os limites.
A linha tênue existente entre o adequado ou o inadequado exercício jurisdicional precisa, nesse sentido, encontrar o devido equilíbrio na sujeição a instrumentos de controle, sob pena de arriscar-se em abusos de um superpoder preponderante aos demais órgãos constitucionais. O próprio sistema de freios e contrapesos inerente ao modelo clássico de tripartição dos poderes já visava a proteção da sociedade em face de eventuais violações que pudessem ser cometidas pelo Estado. Em tese, membros das minorias têm mais a ganhar com a transferência de poderes do legislativo para o judiciário, pois o viés majoritário do legislativo funciona mais severamente contra eles, havendo uma maior possibilidade dos direitos serem ignorados. Isso porque a ideia da representação sempre esbarra em imperfeições democráticas, uma vez que os conflitos de interesses precisam ser constantemente compatibilizados em uma sociedade dotada de classes. De outro modo, a positivação de valores facilita a criação de todo tipo de álibis teóricos, convenientemente confundido com os princípios, cuja pretensão retórica pode ser facilmente perceptível na atualidade. É bem verdade que, dificilmente, um mecanismo poderia obter êxito em sua finalidade de limitar a atuação do Poder Judiciário, restando apenas algumas poucas possibilidades segundo o uso de princípios, agora, procedimentais, a reserva do possível, as limitações aos direitos fundamentais, ou o mais óbvio, a preservação da competência do Legislativo. Talvez nesse intuito que a Lei 134672017 tenha acrescido limites procedimentais ao exercício da jurisprudência uniforme a partir do disposto no art. 702, inciso I, a linha F. No caso, a lei restringiu o papel uniformizador da jurisprudência trabalhista, elevando o seu quórum deliberativo de criação ou alteração de súmulas e de outros enunciados para 2/3 de seus membros, além de instituir diversos requisitos que, na prática, tornam a atividade bem limitada em sua realização. Não obstante, como toda e qualquer modificação particularmente inerente ao instável contexto em que a reforma trabalhista restou aprovada, as alterações não serão suficientes em apaziguar críticas. Inúmeras são as impugnações acerca da compatibilização da mencionada sistemática ao ordenamento. A propósito, a principal delas reside na possível afronta à previsão do art. 96, e da CF, tendo em vista que não caberia ao legislador estabelecer regramento acerca do funcionamento interno de órgãos da Justiça do Trabalho, mas, privativamente, aos próprios tribunais. A matéria, todavia, ainda não é pacífica em suas discussões, especialmente, diante da mesma previsão constitucional trazer a obrigatoriedade de tais regimentos observarem normas procedimentais e garantias processuais. Independentemente da corrente a ser adotada, certo é que a elaboração de normas procedimentais poderia viabilizar a contenção da preponderante hierarquia assumida pelo judiciário em detrimento das outras esferas. A técnica jurídica, obviamente, ainda não é capaz de superar determinados juízos de conveniência, motivo pelo qual as discricionariedades devem ser evitadas, justamente, através do controle recíproco entre os poderes. Há de ser considerado, para tanto, que a implementação de eventuais limites também não validam uma potencial invasão de competências, capaz de instaurar uma crise, diga-se de passagem, ainda maior ao ordenamento. Daí a preocupação com uma intervenção praticada pela via legislativa sobre o funcionamento do judiciário, visto que seus excessos apenas contribuem para o descrédito das instituições.
A possibilidade de interferência do legislador na atuação da Justiça do Trabalho, especialmente, na atuação do seu órgão máximo, pode representar uma tentativa de encolhimento substancial da sua importância enquanto instituição. As restrições impostas, aliás, já são questionadas em sua maior proximidade do enfraquecimento da Justiça do Trabalho do que, de fato, mecanismos de controle em aperfeiçoamento da sistemática de uniformização de jurisprudência. Nesse passo, a intenção do legislador em obstar o funcionamento do TST e de seus tribunais manterá o debate doutrinário acerca de violações à independência do poder judiciário e a quebra de harmonia entre os poderes. Cumpre salientar, ainda, que os mesmos parâmetros procedimentais elaborados, necessariamente, em restrição à criação ou alteração de jurisprudência do TST foram estendidos aos tribunais regionais do trabalho. Entretanto, o disposto no art. 702, quarto da reforma trabalhista, por indesejável consequência, permite a fragmentação da jurisprudência em um universo de ilhas interpretativas espalhadas por todo o âmbito regional. Dentro desta perspectiva, o óbice desproporcional à atividade uniformizadora dos tribunais, justamente, estaria a ensejar efeitos adversos ao seu objetivo primordial de evitar voluntarianismos na jurisprudência trabalhista. De todo modo, as possibilidades ainda devem ser debatidas como tantas outras disposições trazidas pela Lei 134672017. A dinâmica social não poderá ser penalizada por impedimentos na definição do direito e tampouco na condução de discricionariedades em sua realização. A esse despeito, o sistema de precedentes permanece revelando maior estabilidade à Justiça do Trabalho, em suas decisões, além de alternativa às limitações supracitadas. Na verdade, as alterações instituídas pela Lei 13015214 sobre a sistemática recursal trabalhista e as posteriores modificações fomentadas pelo novo Código de Processo Civil sobre o processo do trabalho já buscavam regulamentar e valorizar um procedimento capaz de promover, com maior efetividade e segurança jurídica, a criação de teses prevalecentes. É nesse sentido que qualquer proposta de inibição do protagonismo judicial não poderia corroborar para com uma completa inviabilização da uniformização de jurisprudência. Nem mesmo a revogação do terceiro do art. 896 da CLT, por exemplo, poderia desonerar o dever dos tribunais. De fato, o incidente de uniformização de jurisprudência já não encontra o respaldo normativo, mas os tribunais devem buscar arrimo em figuras como o incidente de resolução de demandas repetitivas IRDR, incidente de assunção de competência IAC e incidente de julgamento de recursos repetitivos IRR, tudo em cumprimento das determinações previstas pelos arts. 926 e 927 do Código de Processo Civil, CPC, inclusive, plenamente aplicáveis ao processo do trabalho. Da mesma forma, diante da indispensável manutenção da jurisprudência íntegra, estável e coerente, o TST também não estará impedido de valer-se de tais mecanismos em cumprimento de sua função pacificadora, caso as restrições impostas sobre as súmulas e orientações jurisprudenciais permaneçam no ordenamento, mesmo porque suas construções dispõem de maior prestígio e aplicação concreta. De outro modo, por certo que a incorporação desse sistema de precedentes na Justiça do Trabalho ainda instiga as mesmas discussões anteriores à reforma trabalhista. Apesar da sua adoção trazer maior segurança jurídica em restrição ao papel criativo do intérprete,
os entendimentos a serem consolidados atraem um apego excessivo ao formalismo, em face do imprescindível respeito às decisões já emanadas, além de propiciar que a imperatividade na observância da atividade uniformizante dos tribunais, especialmente, os superiores, se aproxime de razões mais próximas à utilidade do que da própria normatividade, seja na intenção de obstar a via recursal ou mesmo desafogar as instâncias com a resolução de demandas em grande escala. Não obstante as críticas, ainda assim, a segurança jurídica promovida pelos precedentes contribui para o almejado ideal de justiça. No caso, a técnica jurídica acaba desenvolvendo mecanismos capazes de aprimorar a estrutura decisional ao obstar a possibilidade de mudanças constantes nas decisões, o que tanto confunde os integrantes das relações jurídicas, as cortes inferiores, a doutrina e as interpretações. Isso porque, tomadas à luz de um caso concreto, os precedentes correspondem a decisões judiciais cujo elemento normativo, também denominado por ratio decidendi, servirá de diretriz para o julgamento posterior de casos análogos e reforçada por colocações acessórias em sua estrutura. Nesse sentido também não significa afirmar que não haja possibilidade alguma de modificações. A jurisprudência deve, obviamente, ser alterada em acompanhamento das diversas transformações sociais, mas, agora, apenas se realmente consubstância das mudanças justificáveis, uma vez que as controvérsias não devem incorrer continuamente na revisão daquilo que já fora consolidado. Dos limites e possibilidades por vindouras da Justiça do Trabalho. O intuito da Justiça do Trabalho em firmar sua jurisprudência, como fonte de direito do trabalho, advém de uma recorrente preocupação, aliás, anterior ao seu ingresso nos quadros do Poder Judiciário. Tendo em vista as diversas lacunas normativas, o Conselho Nacional do Trabalho, órgão de cúpula da época, já encarregava-se da emissão de posicionamentos, inclusive, em caráter vinculante, o que, apenas posteriormente, até mesmo em razão da relevância para com a estabilidade jurídica e adequações das leis frente aos fatos sociais, passaram a ser difundidas pelo TST, em um primeiro momento, nos denominados prejulgados sumulares ou jurisprudenciais e, em seguida, nas súmulas. A esse despeito, as insuficiências do ordenamento jurídico nunca eliminaram a possibilidade de criação de normas jurídicas pelos magistrados para o preenchimento de lacunas da lei. Na verdade, em razão da intensa dinamicidade das relações de trabalho, as aspirações e demandas que não pudessem ser nitidamente resolvidas pelo ordenamento autorizaram a utilização de mecanismos de integração da norma, tais como os princípios, analogia e equidade, de modo que a Justiça do Trabalho, em sua complexa tarefa de civilizar a intrincada relação entre o capital e o trabalho, promovesse interpretações que tanto poderiam ser consideradas como ampliativas quanto restritivas de direito. O legislador da reforma trabalhista, todavia, apenas considerou um protagonismo judicial protetivo como argumento basilar para a elaboração de interferências que, indubitavelmente, apenas destaca o esvaziamento das funções da Justiça do Trabalho, seja em sua atividade interpretativa, no preenchimento de lacunas legais ou mesmo na uniformização de sua própria jurisprudência. Há de ser considerado que a aproximação entre os institutos provenientes do direito codificado e do direito costumeiro implicaram na relevância da jurisprudência nacional para com a pacificação dos conflitos. Se o protagonismo judicial surge como um inconveniente fruto desse sistema híbrido nacional, as respostas para tais questionamentos também nele devem ser encontrados.
Naturalmente, a normatividade, em seu caráter abstrato, carece de juízos de valor, ocasião em que o direito torna-se uma noção da qual o jurista precisa compreender consoante o bem comum, a justiça e a igualdade. Justamente por esse motivo que eventuais inovações ao ordenamento devem constituir em precedentes, de modo que as decisões ofereçam a exigível estabilidade contra toda e qualquer controvertida discricionariedade. O aplicador do direito deve, assim, imergir profundamente nas técnicas jurídicas para que haja uma correta aplicação da norma sobre determinado caso concreto, mesmo porque a linguagem normativa, certamente, permanecerá propiciando uma amplitude de possibilidades, ainda mais diante de um contexto legal empobrecido. A esse despeito, a própria Lei 13467-2017 pode ser mencionada em alguns de seus dispositivos, visto que sua célere aprovação parece não ter prezado pelo completo amadurecimento dos debates acerca de modificações tão profundas, gerando inúmeras e potenciais hesitações, indecisões, objeções e, justamente o que se buscava coibir, dúbias interpretações. Apenas a título exemplificativo citemos a discutível eficácia normativa do já mencionado art. 702 da CLT, uma vez que suas disposições já haviam sido tacitamente revogadas pela Lei 7.701/88. Referida legislação dispõe acerca do funcionamento dos órgãos internos do TST, e, sendo a alínea F uma inovação da reforma trabalhista, juridicamente incompreensível seria sua aplicação em face da inexistência de repristinação daquilo pelo qual o acessório estaria subordinado. Ou seja, tais considerações permitem inferir que o próprio legislativo incentiva excessos judiciais que, por vezes, nada mais correspondem que esforços na definição do direito e das respectivas possibilidades da norma. Aliás, em artigo publicado, ainda em 2008, sobre a crescente temática da judicialização, ativismos judiciais e legitimidades democráticas, o ministro do Supremo Tribunal Federal STF, Luiz Roberto Barroso já alertava que o cenário de expansão do judiciário, apesar de trazer parte das soluções ao ordenamento, não poderia desviar a atenção da real disfunção que estaria a afligir a democracia brasileira, quais seja uma crise de representatividade, legitimidade e funcionalidade. Portanto, trazendo tais considerações ao âmbito da justiça do trabalho, diversas são as questões que ainda merecem uma análise pormenorizada acerca da reforma da legislação trabalhista e das ingerências realizadas entre os poderes. Todo esse cenário acaba expondo o fato de que a crise do Estado demanda por mudanças bem mais profundas em suas estruturas do que aparenta. No que tange propriamente ao que foi convencionado por ativismos judiciais, Bradley C. Cannon fixara em seus estudos alguns parâmetros capazes de identificar os momentos e os motivos pelos quais um tribunal estaria a praticá-los. Nesse caso, tanto a análise acerca da frequência com que as decisões, doutrinas e as interpretações da norma são alteradas podem configurar excessos, como também aquilo que restou denominado por distinção do processo substantivo, ou seja, uma altivez dos magistrados para que determinadas decisões não se convertam em enunciados substantivos, e por avaliação de um produtor de política alternativo, uma proatividade em suprimento das inércias ou a ineficácia dos outros poderes. Em relação à frequência com que as decisões, doutrinas e as interpretações da norma são alteradas, a função normativa corresponde ao resultado da atividade hermenêutica do construtor do direito sob os critérios da ponderação,
cujo escopo se atém ao alcance dos objetivos do ordenamento, especificamente, quando estes se depararem com mais de uma interpretação razoável. Entretanto, importa ressaltar, novamente, que exceções confirmaram a regra de que a euforia principiológica terminou por acarretar em determinados exageros e problemas teóricos que têm inibido a própria efetividade do ordenamento. Esse tipo de decisão, certamente, tornar-se-á condenável, visto que a atribuição arbitrária de sentidos representa o risco de juízos contraditórios. Nesse caso, não será qualquer princípio que poderá ser invocado para justificar mudanças no ordenamento, caso contrário, nenhuma regra estaria a salvo. Quanto à altivez dos magistrados para que as decisões não se convertam em enunciados substantivos, o judiciário até se incumbiu de dar efetividade à norma, mas algumas críticas correspondem no fato de que tais critérios não podem depender de preferências dos magistrados, uma vez que o direito, em toda a sua complexidade, não é aquilo que determinado tribunal quer. Muitas das vezes, o problema ainda se atém à incompatibilidade entre a complexidade da vida real e a abstração simplificadora da norma, levando o operador jurídico a encaixar à força situações reais nos conceitos jurídicos. Novamente estar-se-á diante de uma insuficiência de critérios objetivos de fundamentação, exigindo esforços hermenêuticos capazes de ser entrelaçados a convicções pessoais. Já no que tange às inércias ou ineficácias, a legislação da reforma trabalhista apresentara tantos pontos controvertidos e desconexos, desde sua elaboração, que restou necessária a edição de uma, também controvertida, medida provisória de N. 808 para regular tais disposições. Como forma de abrandar algumas de suas polêmicas, a medida até trouxe novo regramento, novos parâmetros e alguns ajustes à Lei 13467/2017, mas as disposições acabaram perdendo a validade em razão do legislativo não observar o prazo constitucionalmente exigível para sua conversão em lei. Nesse caso, não há como negar que a segurança e a estabilidade jurídica consubstanciam as principais razões e argumentos para a elaboração de restrições à atividade judicante. No entanto, em meio a esse conturbado e instável cenário, o Poder Judiciário e, mais especificamente, a Justiça do Trabalho, não poderiam ser unicamente responsabilizadas pelos efeitos decorrentes de seu protagonismo. Diante da complexidade exposta, há de ser considerado que o modelo de aplicação estrita da lei já foi superado e, a esse despeito, resta ao legislador a árdua tarefa de promover avanços capazes de trazer efetividade a essas novas realidades. O próprio Código de Processo Civil já havia compreendido a necessidade de conduzir parâmetros à uniformização em razão da relevância da jurisprudência ao alçar o patamar de fonte do direito. No entanto, apesar do fortalecimento da primeira instância, as restrições agora impostas sobre a atividade judicante da Justiça do Trabalho colidem diretamente com o que fora anteriormente estabelecido, procurando a reforma trabalhista dificultar a atividade interpretativa e construindo limites sem similar em outros ramos do judiciário. Aliás, a constitucionalidade ou não da Lei 13467/2017 permanece em voga não apenas no que concerne às restrições ora mencionadas como outras inúmeras disposições. Na verdade, as inovações poderiam ter buscado maior efetividade ao sistema jurisprudencial e não uma aproximação de esforços legislativos, centrados nas competências dos órgãos, talvez como meio de justificar uma eliminação a longo prazo.
Por outro lado, importa realizar uma abordagem que ainda será discutida pela doutrina como possibilidades futuras no que concerne a essa nova dinâmica jurisprudencial. Conforme discutido em tópico anterior, tendo em vista que cumpre privativamente aos tribunais elaborar seus regimentos internos acerca de suas competências e funcionamento, não caberia ao legislador estabelecer regramentos quanto ao procedimento de uniformização de jurisprudência e sobre o funcionamento interno do TST e dos TRT, razão pela qual há o argumento de que permanecem suas regras inteiramente rígidas e válidas. A própria jurisprudência do STF atribui aos regimentos internos o status normativo equivalente à lei, motivo pelo qual as restrições encontram dificuldades quando da sua compatibilização ao ordenamento. No caso, a constitucionalidade das restrições à atividade jurisprudencial será questionada, especificamente, na violação da autonomia inerente aos tribunais, o que, inclusive, encontra o devido respaldo nos arts. 92 e 96, e da CF. O posicionamento indica que a independência dos tribunais devem ser prezadas naquilo em que a própria Constituição autoriza regulamentar, não havendo justificativa, assim, para eventuais interferências do legislador em sua coibição. Nesse passo, desde que não versem sobre regras pertinentes à relação processual, pode ser afirmado que os tribunais continuam dispondo de mecanismos de uniformização, o que significa afirmar, inclusive, que poderão aprovar normas regimentais que colidam ou não atendam aos requisitos do art. 702 da CLT. A Justiça do Trabalho e o controle difuso de constitucionalidade. Uma outra vertente que merece análise acerca dos rumos dessa nova dinâmica jurisprudencial trabalhista corresponde na possibilidade dos magistrados recusarem a aplicação das inovações trazidas pela reforma. As discussões têm repercutido negativamente sobre o poder legislativo, nos meios empresariais, na mídia e até mesmo em determinados setores da prática forense, culminando em sérias e preocupantes repercussões, não apenas no que se refere à justiça do trabalho, mas no que concerne à própria harmonia entre os poderes e a independência funcional de qualquer magistrado ou tribunal. Na ocasião, algumas são as vozes que pretendem imputar aos magistrados a obrigatoriedade de uma interpretação literal da nova legislação, sob pena de seu descumprimento configurar ato de desobediência civil, aliás, passível de punição, enquanto outros são aqueles que aproximam pré-debates de propostas de extinção dos órgãos trabalhistas como resposta à intitulada afronta, o que, por sinal, não representaria novidade alguma. Por certo que uma frequente e excessiva recusa da aplicabilidade de uma norma, sem bases teóricas plausíveis, não merece amparo em ordenamento algum. A esse despeito, critérios menos rígidos do que os normalmente exigidos para a invalidação de determinada norma devem ser evitados. Por sua vez, deve ser compreendido que o controle difuso de constitucionalidade, também denominado por modelo americano de justiça constitucional, assegura a qualquer órgão judicial incumbido de aplicar a lei a um caso concreto a competência de verificar sua legitimidade constitucional e o dever de não proceder sua aplicação nos casos em que a considere incompatível. Logo, não serão admitidos miras descumprimentos acerca da aplicabilidade da Lei 134672017, mas tão somente aqueles em que os preceitos constitucionais, quando assim concluídos pelo intérprete da norma, restarem violados no caso concreto.
Com efeito, a hierarquia constitucional torna imprescindível a realização do controle de constitucionalidade de todo e qualquer ato originário do poder público. É nesse sentido que a postura dos juízes trabalhistas deve adquirir o necessário respaldo. Com origens no leading case de Marbury vs. Madison, habilmente justificado por Marshall, restou assegurado que, sendo a interpretação e a aplicação das leis uma atividade inerente à jurisdição, o órgão do Poder Judiciário dará cumprimento à Constituição em função da sua inequívoca hierarquia normativa. Desde então, a prevalência da Constituição, enquanto norma fundamental, traz a obrigatoriedade das decisões em ofertar harmonia com os preceitos, abrindo, para tanto, algumas possibilidades. Por certo que a Constituição Federal de 1988 acompanha a tendência de conferir ênfase ao modelo concentrado de jurisdição constitucional. A grande maioria das controvérsias relevantes deixam de ser analisadas pelo sistema difuso e passam a ser submetidas ao STF, mediante controle abstrato de normas, até mesmo diante da ampla legitimação, celeridade e possibilidade de suspensão imediata da eficácia dos atos normativos. A esse despeito, as polêmicas inerentes à reforma já tramitam em algumas ações diretas de inconstitucionalidade de modo a encerrar certos debates. Não obstante, há de ser considerado que as instâncias inferiores mantiveram suas funções de proteção ao ordenamento, especialmente, os direitos fundamentais. Diferentemente do controle abstrato de normas, a finalidade do controle realizado pelos magistrados e tribunais, de modo incidental, deve ser compreendida na proteção de direitos subjetivos que possam estar sendo afetados por uma norma. Nesse sentido, nem mesmo seria imprescindível a alegação dos litigantes para o exame da matéria. Ao adentrar no judiciário, o sujeito não pretende a manutenção da rigidez do ordenamento, mas a tutela de um direito que, todavia, requer previamente a apreciação da constitucionalidade de determinada norma que sobre a causa possa incidir. A inconstitucionalidade configura, portanto, um incidente, uma prejudicial ao exame do mérito, que deverá ser, obviamente, solucionada pelo Poder Judiciário no desempenho comum de sua típica função. Cumpre salientar, a respeito, que nem mesmo haverá uma declaração de inconstitucionalidade no dispositivo da decisão, mas uma fundamentação que justifique a consequente inaplicabilidade do diploma ao caso concreto. Ademais, a decisão afasta a incidência da norma somente às partes que naquele processo estejam envolvidas. Desse modo, a reforma trabalhista continuará valendo no ordenamento e produzindo normalmente seus efeitos, até que possa ser declarada uma inconstitucionalidade pela via abstrata. É nesse sentido que não haveria, inicialmente, razões para que o legislador da reforma venha a promover objeções a uma outra garantia constitucional, qual seja, de acesso do cidadão a um judiciário livre para declarar o direito. Em razão da independência e harmonia entre poderes, nenhum deles poderia se sobrepor, de tal maneira, em um sistema tripartite. De outro modo, a possibilidade oferta notável desvantagem ao dar ensejo ao surgimento de decisões contraditórias. Dependendo do tempo, do lugar e da organização social, diferente será a resposta para cada um dos mandamentos da justiça. No caso, a clássica tensão entre texto e sentido sempre dirige uma reflexão acerca das subjetividades que possam ocorrer na transmissão do conteúdo das mensagens, mesmo porque mecanismos como princípios, dentre eles,
o livre convencimento motivado, não devem ser invocados como justificação para arbitrariedades. Sobre tais parâmetros que se torna razoável discutir o papel reservado à jurisdição trabalhista, em contexto por vindouro quando aliada aos parâmetros atuais de hermenêutica jurídica. A Lei N. 134672017 oferece preceitos controvertidos que podem ser considerados como uma inegável afronta ao texto constitucional e que não poderá ser garantida, por maior que seja o esforço hermenêutico realizado, ao passo em que outros dispositivos deverão ser interpretados, de algum modo, para que alcancem sobrevida no ordenamento. É nesse momento, das imprecisões e dos espaços não preenchidos pelo legislador, que os juízes estarão interpretando e declarando o direito sob imenso campo de atuação, propiciando não apenas a leitura constitucional das normas como, também, a substituição do direito por convicções pessoais ou, ainda piores meramente políticas. Obviamente que o controle difuso de constitucionalidade se tornou, ao longo dos anos, um imprescindível instrumento democrático. Assim deverá permanecer, principalmente no respeito do Judiciário pela Constituição e normas internacionais das quais o Brasil seja signatário. Não poderia ser diferente com a Justiça do Trabalho, especialmente, nesse momento de tantas controvérsias e desafios inerentes aos novos paradigmas. Por sua vez, a principiologização do direito abre as portas do ordenamento jurídico para a concretização da norma ao sabor das preferências axiológicas de cada um de seus protetores. As incongruências do cenário, distanciada de uma uniformização jurisprudencial, certamente darão ensejo às mais variadas e discutíveis decisões. Aliás, cumpre ressaltar que outro dos parâmetros fixados por Bradley C. Cannon acerca da identificação do ativismo judicial corresponde ao majoritarismo, ou seja, uma mensuração do grau em que as políticas adotadas a partir de processos democráticos são judicialmente negadas. Nesse caso, traçando um paralelo com as nuances da reforma, tudo indica que seus preceitos poderão ser constantemente negados em sua aplicabilidade, cujo contexto instável de aprovação da norma apenas corrobora para com as desconfianças acerca do intitulado processo legislativo. Todavia, como alertado por Dworkin, os juízes também podem decidir casos valendo-se de fundamentos políticos, de modo que a decisão não seja apenas aquela que certos grupos desejariam, mas tomada sobre o fundamento de que seus princípios estão corretos. Desse modo, o Estado democrático demanda por novas compreensões acerca do direito. Na medida em que os órgãos da justiça passam a ser compreendidos como mais alta instância moral da sociedade, suas decisões ou fundamentações acabam por escapar de quaisquer mecanismos de controle. A esse despeito, a reforma trabalhista busca inaugurar uma nova fase ao ordenamento, mas ao mesmo tempo, a proposta do legislador não representa melhores soluções e nem mesmo coaduna com o princípio democrático. Nesse sentido, os novos paradigmas, ainda que relevantes, merecem aperfeiçoamentos e reavaliações para que, de fato, cumpram com a finalidade de trazer soluções às controvérsias, permanecendo os questionamentos, em razão das diversas variáveis, como verdadeiros desafios a serem enfrentados. No controle difuso de constitucionalidade, no controle abstrato de normas, na validade dos regimentos internos dos tribunais e na crise instaurada entre os poderes. Conclusão. O direito instituído não deve ser reputado como algo definitivo, mas discutido à luz das novas realidades. A esse despeito,
a adoção de novos critérios, inclusive hermenêuticos, constituem importantíssimos passos para a reconstrução do modelo vigente de atribuição de direitos e, por conseguinte, do papel assumido pelo Estado perante a sociedade. Dentro desta realidade, a reforma da legislação trabalhista arrisca potenciais tentativas de redimensionamento da extensão protetiva conferida aos direitos sociais e, como consequência, sua abordagem também perpassa por uma complexa modificação da estrutura decisória assumida pelo Judiciário. Embora tenha servido como instrumento de essencial importância para a modernização da norma, o preeminente protagonismo judicial deu ensejo ao cometimento dos mais diversos excessos ou discricionariedades na definição protetiva do direito pelos tribunais superiores. Postulados principiológicos, por exemplo, fundamentaram o suprimento de lacunas normativas e a ampliação do rol de direitos trabalhistas, mas nem sempre revestidos dos melhores critérios. Nesse passo, as abordagens restritivas sobre o exercício jurisdicional e, consequentemente, na dinâmica jurisprudencial trabalhista não devem ser compreendidas, absolutamente, em retrocesso por supostas diminuições de garantias, mas como uma possibilidade de adoção de novos parâmetros que ofertem a necessária segurança jurídica e maior equilíbrio aos vastos interesses atinentes à relação entre o capital e o trabalho. Por certo que todas as variáveis devem ser consideradas na compreensão dos novos paradigmas e dos resultados que possam ser alcançados. Considerando que a estrutura fundamental decorre da influência das mais diversas ideologias, sua regulamentação, naturalmente, será sempre objeto de estudo crítico em face de suas incertezas. Algumas alterações, inclusive, estariam a ensejar efeitos adversos ao próprio objetivo primordial de evitar voluntarianismos na jurisprudência trabalhista. Ademais, também há de ser considerado que a célere aprovação parece não ter prezado pelo completo amadurecimento dos debates acerca de modificações tão profundas, gerando inúmeras e potenciais hesitações, objeções e, justamente o que se buscava coibir, interpretações. Em meio a esse cenário, diversas são as questões que ainda merecem uma análise acerca da reforma trabalhista e das ingerências realizadas entre os poderes. A Justiça do Trabalho não poderia, exclusivamente, ser responsabilizada pelos efeitos decorrentes de seu protagonismo jurisprudencial, mesmo porque a insegurança jurídica, argumento basilar para a elaboração das restrições à atividade judicante, provém de uma crise sem precedentes no modelo de Estado brasileiro e que ainda devem perdurar por um longo período sem uma efetiva resolução. Apesar das controvérsias, a integridade do direito do trabalho permanecerá depositada no respeito às decisões da Justiça do Trabalho e a todas as garantias em seu exercício, cuja elaboração de parâmetros e os debates sobre estes promovidos representam possibilidades e novas perspectivas para o recorrente aprimoramento de sua própria estrutura decisional.